Você já percebeu que alguns caminhões usam rodas duplas? São 4 rodas no mesmo eixo, mas você já parou para pensar por que eles fazem isso? Ou mais interessante, sabia o perigo desse sistema? Bem, posso adiantar que a engenharia por trás da rodagem dupla, como é popularmente conhecido, é muito mais complexa do que você imagina e envolve questões jurídicas, físicas e de segurança. Por isso, hoje, nós vamos desvendar toda a engenharia por trás disso. Vamos começar com o básico que a maioria ignora: a pressão no solo. Na engenharia mecânica, nós vivemos sob a guarda de uma fórmula simples. Pressão é igual a força dividida pela área. Sabendo que cada eixo de um caminhão padrão no Brasil tem um limite legal e técnico de peso que pode carregar, e que, para facilitar a conta, vamos arredondar para 10 toneladas por eixo isolado. Sendo assim, se você tiver apenas 2 pneus por eixo, um de cada lado, você terá uma área de contato com o solo limitada a apenas 2 bandas de borracha. Isso significa que toda a carga vertical de 10 toneladas precisará ser dissipada através dessa pequena área. O resultado? A pressão por centímetro quadrado dispara. Por outro lado, quando você dobra o número de rodas por eixo, você não está apenas adicionando mais borracha, você está dobrando a variável da área na nossa equação, que matematicamente é inversamente proporcional à pressão exercida. Ou seja, se você dobrar a área, você corta a pressão pela metade. Mas por que a pressão exercida no solo importa? Porque o asfalto e o concreto têm um limite de escoamento. Se a pressão pontual do pneu exceder a resistência do pavimento, o caminhão não roda sobre a estrada. Ele roda dentro da estrada, criando aquelas trilhas de roda profundas que você vê na faixa da direita. Por isso, a rodagem dupla não é só para proteger o pneu, é também para impedir que o caminhão destrua a infraestrutura a cada quilômetro rodado. Mas a rodagem dupla não serve apenas para proteger bens materiais, ela salva vidas. Imagine o seguinte cenário: você está a 80 km por hora em uma rodovia, transportando a carga máxima do caminhão, quando de repente o pneu traseiro direito passa por cima de um vergalhão solto na pista e o estouro é imediato. Uma descompressão explosiva é quase como uma bomba detonando. Se você estiver usando uma rodagem simples, apenas um pneu de cada lado, o resultado seria catastrófico. No momento do estouro, o canto traseiro do caminhão perderia sustentação instantaneamente. O aro de metal bateria no asfalto. O coeficiente de atrito mudaria de borracha asfalto para aço asfalto em uma fração de segundo, e o vetor de força lateral jogaria a carreta para fora da estrada ou, pior, para cima dos carros na faixa ao lado. Agora, na rodagem dupla, a história é outra. Temos o pneu duplo, o parceiro silencioso do caminhoneiro. Quando um pneu explode, o segundo pneu assume imediatamente 100% da carga daquele lado. Ele vai sofrer? Sim. Ele vai superaquecer se você continuar rodando? Com certeza. Mas ele mantém a geometria do eixo nivelada e a borracha no chão, o tempo suficiente para você parar em segurança. Assim, evitando as chances de um acidente sério, essa pode ser a diferença entre um simples atraso na entrega e um inquérito policial por acidente fatal. Vamos falar de dinâmica veicular. Quem opera máquina pesada já sabe que carga alta tem centro de gravidade alto. E qual o problema disso? Bem, quando você entra em uma curva, a inércia quer jogar a carga para fora. Por consequência, o chassi do caminhão se inclina lateralmente. E isso é o que chamamos de rolagem da carroceria. A inclinação pode ter um ângulo tão agressivo que a única coisa que impede o aro da roda de tocar o chão é a rigidez da parede lateral do pneu. E aqui, a rodagem dupla brilha pela sua geometria. Em um eixo com rodagem simples, você tem uma parede lateral resistindo à torção de cada lado do eixo. Já na rodagem dupla, você tem 2 paredes laterais resistindo à torção, ou seja, são 2 colunas de borracha reforçada com aço segurando o eixo traseiro contra apenas uma de um sistema simples. E essa rigidez extra reduz drasticamente a oscilação lateral. É a diferença entre sentir o caminhão sambando na pista a cada mudança de faixa ou sentir o conjunto plantado no chão. É a engenharia trabalhando a favor do motorista. Agora, vamos entrar na termodinâmica. Calor é o assassino silencioso de máquinas pesadas. Caminhões pesados usam, majoritariamente, freios a tambor pneumáticos. Em uma descida de serra longa, esses tambores podem chegar a 400 graus Celsius. E se esse calor não for dissipado, você tem a vitrificação das lonas que leva à perda total de frenagem. Ou então, o calor migra para o talão do pneu e a borracha derrete.
A rodagem dupla tem uma função oculta aqui. O espaço entre os dois pneus não é aleatório. Ele cria um canal Venturi. Basicamente, quando o caminhão está em movimento, o ar é forçado a passar por esse vão entre os pneus, acelerando e passando diretamente sobre o tambor de freio e o cubo da roda. Ou seja, a rodagem dupla age como uma aleta de refrigeração natural, resfriando o conjunto de freios constantemente, assim evitando milhares de acidentes. Enquanto isso, em uma configuração de pneu largo único, o pneu cobre todo o tambor como um cobertor térmico, o que dificulta a troca de calor com o ambiente, elevando as chances de perder o freio por aquecimento. Mas nem tudo são flores. A rodagem dupla traz um risco operacional que todo mecânico conhece, mas muito caminhoneiro ignora: o beijo da morte. Isso acontece quando a pressão dos pneus cai ou quando há sobrecarga extrema e as barrigas dos dois pneus se tocam em movimento. Entenda, esses pneus estão girando a centenas de rotações por minuto. Quando as borrachas se tocam, o atrito é monstruoso. Não gera apenas um desgaste, é uma geração de calor instantânea. A temperatura sobe a ponto de ocorrer a pirólise da borracha. Em português claro, o pneu pega fogo rodando. Muitos incêndios de carretas começam assim, não no motor, mas no eixo traseiro, causado por pneus mal calibrados que se beijaram na estrada. Para evitar o máximo que isso aconteça, a engenharia especifica uma distância mínima para ter entre os aros. E é por isso que usar pneus recapados fora de medida ou rodas com o offset errado não é uma simples gambiarra, é um crime. Você elimina o espaçamento de segurança térmico. Olhando de longe, os dois pneus do conjunto parecem irmãos gêmeos. Mesma marca, mesmo modelo, parafusados no mesmo cubo. Mas a verdade é que eles estão em uma guerra civil constante. Primeiro, temos o problema geométrico da curva. Pense comigo, o conjunto é solidário. Eles estão travados na mesma rotação. Só que, quando o caminhão faz uma curva, o pneu externo percorre uma distância maior que o pneu interno. A física não perdoa. Se a distância é diferente e a rotação é igual, alguém tem que ceder. O resultado? O arrasto. Em toda curva fechada, um dos pneus, geralmente o externo, é forçado a deslizar, lixando a borracha contra o asfalto. Você não vê, mas microscopicamente aquele pneu está gritando. Segundo, temos a geometria da estrada. Nenhuma estrada é plana. Elas têm um abaulamento central para escoar a água da chuva. Isso significa que o caminhão roda levemente inclinado para a direita. Quem paga a conta? O pneu interno. Pela angulação, o pneu interno do lado direito acaba carregando uma fatia maior do peso vertical do que o externo. Ele trabalha sobrecarregado silenciosamente. E o terceiro, o fator preguiça. Na hora de calibrar, o bico do pneu externo está ali, fácil. O do interno está escondido, sujo de graxa e é difícil de alcançar. O borracheiro com pressa não checa o interno. O resultado? O interno roda com baixa pressão, aquece mais e explode. E quando ele explode, muitas vezes leva o externo junto, gerando um forte prejuízo. Por isso, na engenharia de manutenção, a regra de ouro é: nunca jamais case pneus com diâmetros diferentes. Se o pneu externo for 5 milímetros mais alto que o interno, por ser mais novo, por exemplo, ele não vai apenas tocar o chão, ele vai carregar as 5 toneladas daquele lado sozinho, enquanto o interno gira no ar ou com pouca aderência. É a receita para destruir um pneu novo em poucos quilômetros. Aqui chegamos no ponto polêmico. Por que não usar os chamados pneus de banda larga? Aqueles pneus ultra largos que substituem a rodagem dupla. Bem, no papel, o engenheiro de escritório adora o pneu de banda larga, por eles reduzirem o peso do caminhão, eliminando 2 rodas de aço e terem menor resistência ao rolamento, gerando uma economia de combustível de até 3%. Então, se eles são tão bons assim, por que a rodagem dupla ainda é soberana nas ruas? Vou te dar 3 motivos técnicos e logísticos para isso. Primeiro, a vulnerabilidade absoluta. Lembra da redundância? No pneu de banda larga, ela é 0. Se um pneu desse rasga num buraco, o caminhão está imobilizado. O aro bate no chão, você não pode rodar nem 1 metro. E pior, o diâmetro do aro desses pneus costuma ser maior ou a banda lateral menor. O dano na roda de alumínio é quase garantido. Segundo, a logística de guerra. Você está no interior do Mato Grosso. Um pneu estoura. Qualquer borracheiro tem um pneu 295 usado para te vender e te tirar do prego. Agora, tente achar um pneu de banda larga 385-65 em uma borracharia de beira de estrada. Boa sorte. Você vai ficar parado dias esperando a peça chegar. E caminhão parado é prejuízo na veia.
Terceiro, aderência em desnível. O pneu de banda larga tem uma banda rígida. Em estradas irregulares, ele tende a perder contato em uma das bordas. A rodagem dupla, por serem dois corpos independentes, trabalha como uma lagarta de tanque. Um pneu pode estar num nível ligeiramente diferente do outro, e ambos continuam tracionando. Sem contar que, quando você precisa despejar torque no chão para tirar um caminhão da lama, por exemplo, a rodagem dupla oferece uma vantagem mecânica chamada de efeito de limpeza. Como os pneus flexionam de forma independente, a lama que fica presa entre eles tende a ser expelida pela força centrífuga e pela movimentação relativa entre as carcaças. Além disso, ao reduzir a pressão individual de cada pneu, você aumenta a área de contato sem precisar de um pneu excessivamente largo que flutue demais sobre a lama mole sem encontrar o fundo firme. Assim, para transmitir força bruta em terreno ruim, a redundância mecânica da dupla rodagem ainda é imbatível. Ela morde o chão com 4 garras independentes por eixo, em vez de 2 pranchas largas. Nós falamos de física, termodinâmica e tração, mas existe uma força na estrada que é tão implacável quanto a gravidade: a legislação. No Brasil e na maior parte do mundo, a lei da balança não é uma sugestão, é matemática financeira. E aqui, a rodagem dupla é literalmente uma licença para imprimir dinheiro. Pela resolução do CONTRAN, um eixo isolado com 2 pneus, rodagem simples, tem um limite de peso muito inferior, geralmente na casa das 6 ou 7 toneladas, dependendo da configuração. Já o eixo isolado com 4 pneus, rodagem dupla, tem o teto legal de 10 toneladas, ou até mais em certas configurações de espaçamento. Mas por que existe essa diferença por lei? Por causa de um conceito de engenharia civil chamado Lei da Quarta Potência. Resumidamente, o dano que um eixo causa no asfalto não cresce linearmente com o peso. Ele cresce elevado à quarta potência. Se você dobra o peso num eixo, você não dobra o dano no asfalto. Você multiplica o dano por 16. O pneu duplo distribui essa carga de forma tão eficiente que a lei permite que você carregue até 40% a mais de carga líquida por eixo, pagando o mesmo pedágio e rodando na mesma estrada que um caminhão de rodagem simples. E se você tentar usar rodagem simples num eixo de tração pesado, você vai bater na balança e vai ter que fazer o transbordo da carga. Vai ficar parado na beira da estrada, vendo seu lucro ir embora. No transporte de carga, a rodagem dupla é o único jeito de maximizar o peso bruto total combinado dentro da legalidade. No final das contas, engenharia é sobre compromisso. Não existe a solução perfeita, existe a solução certa para o problema certo. Se rodássemos apenas em tapetes de asfalto perfeitos, na Europa, com socorro mecânico a cada 10 quilômetros, talvez o pneu largo fizesse sentido. Mas na realidade do transporte pesado, onde a carga é extrema, o asfalto é inimigo e a parada não planejada quebra a transportadora, a rodagem dupla é rainha. Ela vence pela física da distribuição de carga, vence pela segurança da redundância e vence pela lógica econômica da manutenção. Se você curtiu mergulhar na engenharia dessa máquina, deixa o like. E me diz nos comentários qual outra máquina pesada ou peça mecânica você quer ver desmontada aqui no canal. Manda aí que a gente vai atrás. Forte abraço e até a próxima!